Hoje, dia do trabalho, no dia de descanso, é dia do Senhor, isso não muda, e tem a primazia, sim. O dia do Senhor é que o dia do trabalho se comemora desta vez também no dia do Senhor. Mas é bom, porque assim lembramos que viver na presença do Senhor implica em trabalhar na obra do Senhor. E este trabalho é um serviço a Deus que inclui o serviço de adoração, razão de estarmos aqui nas primeiras horas então do dia do Senhor. Todos sejam bem-vindos para juntos servirmos ao Senhor neste serviço de adoração e de louvor. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Vamos cantar o hino 319, ó doce é meu descanso. Convido a igreja a pôr-se em pé. Neste momento nós vamos continuar louvando a Deus através de uma oração. Vamos orar. Deus eterno, ó Pai celestial, Deus poderoso, Deus gracioso, na Tua presença nos colocamos. É manhã de um dia, o dia do Senhor, e é bom estarmos na Tua presença. E hoje então, lembrando do trabalho e comemorando assim o trabalho também neste dia, queremos agradecer-te porque o Senhor nos sustenta
e nos sustenta através do trabalho. Rendemos então graças ao Senhor pela saúde, pela paz, pela disposição e principalmente por tua provisão através do trabalho. Queremos, ó Pai, suplicar a tua bênção sobre todas as partes deste culto. Em louvores a ti pedimos que o teu Espírito Santo estejas atuando em nossos corações, dirigindo a nossa mente para que possamos compreender verdadeiramente a tua palavra e nela sermos edificados, e este culto seja assim em glorificação ao teu nome. Pedimos, abençoa a todos que aqui se encontram, abençoa as famílias do teu povo, seja este dia para o teu povo um dia em que o exercício da responsabilidade na comunhão com o Senhor seja um exercício notado pela tua vontade, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Então pedimos, estejas fortalecendo a tua igreja e abençoa a tua igreja reunida em toda parte neste dia, para que a tua igreja possa ser encontrada perseverante em ti. Nós queremos agradecer-te e suplicar assim as tuas bênçãos, louvando-te em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Salmo 86, os 5 primeiros versículos do Salmo 86, um salmo de Davi fazendo súplicas e mostrando também a confiança em Deus. Salmo 86, de 1 até o 5. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Nós vamos cantar do inário, Tua vontade faze, ó Senhor, 433.
Este é o momento de contrição, um momento em que na presença de Deus temos esta rica oportunidade de confessar a Ele os nossos pecados. Porque é isto que a Escritura Sagrada nos ensina: confessar a Deus, sabendo que Ele já perdoou os nossos pecados, e nós precisamos confessar para viver este perdão, receber este perdão que Deus já concedeu em Cristo Jesus. Então, um momento de oração silenciosa, vamos assim nos aproximando de Deus em oração particular, cada um orando silenciosamente. Bondoso Deus, confiamos na Tua palavra, confiamos no cumprimento da Tua palavra, e o Senhor nos promete nesta palavra o perdão, mediante a confissão, porque Cristo já pagou a nossa dívida. O pecado que pecamos hoje já foi pago por Ele na cruz do Calvário. E então nós nos aproximamos, quebrantados na Tua presença, como igreja, porque reconhecemos quantas vezes pecamos, desobedecendo a Tua palavra, agindo contrário ao Teu querer. E sabemos que assim fazemos porque temos esta natureza inquieta. Somos redimidos em Cristo Jesus, mas somos pecadores e pedimos o Teu perdão. Pedimos também a Tua ajuda, para que em nosso coração haja permanentemente o lugar para o Teu perdão, para que o nosso coração seja alegre na Tua presença, para que possamos viver bem uns com os outros, para que possamos crescer na vida moral, na vida espiritual, na vida material, no Senhor, de acordo com o Teu propósito para conosco. Assim, ó Deus, rendemos-Te graças então por Teu perdão e pedimos, ajuda-nos a viver como pessoas perdoadas em Cristo Jesus, honrando os princípios do Teu Evangelho, viver vida de acordo com o Teu querer. Fica conosco, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Venha Senhor guiar-me, 339 do Inário.
As crianças podem vir à frente, mas o Leide tem oportunidade. Muito bem. Ó, já encheu um banco aqui? Pode sentar ali. Ui, 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 ui. Você está chorando que nem o vento está chorando lá fora? Estão ouvindo o vento? Estão ouvindo o vento? Thomas. É, a gente não vê ele, né? A gente ouve. A gente sempre diz. Agora nós vamos ficar bem bonitinho. Quem está aqui na frente. Sabe quando vocês vão conversar comigo? Lá na classe. Tá bom? Só quando eu mandar. Feito? Isso! Então, crianças, nós estamos estudando a vida do profeta. Profeta, agora você sabe. Daniel. Você já viu, às vezes, uma pessoa que fica se exibindo, assim, porque fez uma coisa errada e ninguém descobriu? Eu peguei aquele negócio lá na mamãe, ela nem ficou sabendo. E acha muito lindo. Fez uma coisa errada e ainda está se safando. Fez de propósito do erro. Tem gente que faz as coisas de propósito, sabe que está errado. Mas alguns fazem as coisas erradas e não sabem, né? Por isso que a gente vem, estuda a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, você vai conhecendo, você vai sabendo o que é que Deus quer para nós. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais você vai saber da vontade dele. Agora, se você não vai estudando, você não vai saber qual é a vontade dele. E começa a fazer, então, os erros. Você talvez tenha cometido algum erro assim, de propósito, e achando que está tudo bem e ninguém viu. E ainda fica se exibindo para contar isso. Mas olha, o rei da nossa história de hoje, da nossa nação, ele errou, mas de propósito. Mas o que é que ele fez? Que ele fez com um propósito mesmo. Olha, nós vamos ver na nossa lição hoje eu sei que você gosta de brincar de coisa secreta. Nós vamos saber hoje sobre uma mensagem secreta que apareceu. Quem sabe vocês podem até ajudar o rei, ou podem me ajudar. Vocês entendem essa mensagem aqui? Pode ler? Vocês não estão na escola? Vocês não sabem ler? Entendeu? Nada. Que bom que você veio hoje, porque você vai saber o que é essa mensagem secreta. Nós vamos ver isso daqui também. Então, crianças, a história começa assim. O rei Belsazar, que agora no Nabucodonosor já se foi, agora entra um outro. Ele organizou uma grande festa, mais de 1000 pessoas, um banquetão. E nessa festa, nós vamos para casa. Vamos ver o que vai acontecer. E os adultos que não conhecem sobre essa festa, vai lá em Daniel, vai ler a Bíblia e vai estudar sobre isso. Nós vamos na nossa classe, vamos cantar o cântico com a armadura de meu Deus, o inimigo, vou vencer. Vamos ficar em pé. Quem conhece os adultos, canta junto. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia, com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Podem sentar, irmãos, vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 8 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2.
versículos 8 a 13. Vamos fazer de forma responsiva, os irmãos seguirão o texto que temos aqui. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual estou sofrendo até apenas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está condenada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, há um estudioso da Bíblia que, estudando um pouco sobre a fidelidade, ele disse: não somos chamados para sermos bem-sucedidos, somos chamados para sermos fiéis. No livro do Apocalipse podemos lembrar aquelas palavras do Senhor Jesus escritas por João: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Mas como podemos ser forte o suficiente para permanecermos fiéis até o fim? A Bíblia tem a resposta, olhando firmemente para Jesus Cristo. Em Cristo nós conhecemos o Deus que é fiel, e é assim que ele se revela a nós. Deus tem um propósito bem definido em se revelar ao seu povo através dos seus atributos, e é isto que nós aprendemos na palavra bendita, a palavra eterna. Conhecemos Deus porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente, então estudamos este atributo, a onipresença de Deus. Estudamos a onisciência de Deus, a onipotência divina, mas Ele se revela a nós tanto nestes atributos chamados incomunicáveis, que são somente de Deus. Onisciência, por exemplo, é um atributo que nós não temos, não desenvolvemos, mas é um atributo de Deus, é incomunicável a nós. Mas fidelidade é um atributo divino e faz parte na Bíblia dos atributos comunicáveis. Ele tem um propósito, então, em se revelar a nós como Deus fiel. E nós podemos ver, logo de início, que Deus se revela a nós como o Deus fiel para sustentar a nossa confiança em sua palavra. Falando a Timóteo, Paulo é enfático quanto à palavra de Deus, no texto que fizemos a leitura. O apóstolo tinha treinado o jovem Timóteo, a quem ele considerava um filho na fé,
E ele tinha treinado Timóteo para ser o pregador da palavra e ser também pastor. E de fato, Timóteo tornou-se o pregador da palavra e passou a pastorear. Mas Paulo, escrevendo esta carta a Timóteo, no texto que lemos, ele o faz, lembrando Timóteo e com muita insistência que a palavra de Deus é fiel. É o que temos no versículo 11: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. A palavra que nos ensina a ressurreição de Cristo, cuja Páscoa comemoramos dias atrás. Esta palavra que ensina a ressurreição de Cristo e nos leva, pela fé, como um dom de Deus em nós. Esta palavra que nos leva, então, a crer na ressurreição de Cristo é a mesma palavra que nos ensina a viver com o Cristo ressurreto. É isto que Paulo está dizendo. E a palavra, ele então pontua muito bem aqui. É fiel. Na primeira carta a Timóteo, nós estamos na segunda, ele não faz menos, porque também parece que ele está sempre lembrando o jovem pastor que a palavra é fiel, porque na primeira carta ele fala a Timóteo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz ele, eu sou o principal. Tudo que está relacionado com Deus, irmãos, expressa então ou manifesta a fidelidade de Deus. Ora, estamos em comunhão com Deus, estamos relacionados com Deus. Como então não crescer em fidelidade? A questão é, como o comentarista bíblico diz, Satanás luta constantemente para tirar tudo de Deus em nós, e faz isto. Esta é a razão, porque nós achamos tempo para tudo. Muitas vezes não achamos tempo para estudar a palavra do Senhor, e vamos dormir exaustos por uma vida marcada por um ativismo, muitas vezes até morto, improdutivo, e com prejuízo de não termos crescido um pouco mais na fidelidade, porque o inimigo não permitiu o estudo da palavra de Deus. E nós dissemos: mas nós temos que trabalhar, mas tem tantas outras coisas que poderiam ficar, não são essenciais para a vida, mas o estudo da palavra deve ter o primeiro lugar na vida de cada um dos filhos de Deus. Hoje, dia do trabalho, dia do Senhor, então hoje dia do descanso, mas que lembra o trabalho cotidiano. Nossa fidelidade a Deus, irmãos, deve ser notada no trabalho de segunda, terça, quarta. Nossa fidelidade a Deus deve ser notada no trabalho temporal. Mas tem uma coisa: nossa fidelidade a Deus precisa ser notada primeiramente no nosso servir a Deus, no nosso viver com Deus.
porque nós não podemos cair na tentação de ficarmos departamentalizando a vida. Trabalho é trabalho, religião é religião. Não, isso é loucura. Mas é um cristão que trabalha, um cristão que glorifica a Deus no culto e no trabalho amanhã. Segue a vida assim, este trabalho de servir a Deus. No entanto, tem prioridade, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar. E falou isso depois de tocar num problema sério que ele viu na vida dos discípulos, aquela ansiedade por fazer as coisas. Então, quem pode aumentar um pouco mais do seu tamanho, da sua estatura? Olhai as aves dos céus, não semeiam, e Deus as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Hoje está difícil, né? Porque os animais estão ficando caros demais, e muitas vezes até nas leis eles estão ocupando os primeiros lugares em detrimento do ser humano. Mas para Jesus nada muda. A palavra continua com a sua mesma abundância e riqueza de ensino, para mostrar quanto Deus nos ama, quanto Ele dá valor a nós. Nós não sabemos dar valor a nós mesmos da maneira como Deus nos dá valor. Porque se assim o fizéssemos, irmãos, certamente a vida seria mais plena diante do nosso Deus, Senhor e Salvador, como vida cristã. Buscai então, primeiro, dê prioridade, o trabalho, o serviço no reino de Cristo Jesus. É possível nossa fidelidade, primeiro servindo a Deus, depois a nós mesmos, mas com a mesma fidelidade a Deus, porque nós ressuscitamos em Cristo para vivermos em Cristo. É isto que o apóstolo diz. Fiel é esta palavra. Ela ensina assim: comemoramos a ressurreição de Cristo. Estamos agora neste período entre a ressurreição e a ascensão. Mas Paulo diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, nós cremos, nós confessamos que cremos em Cristo, então morremos com Ele. Nós então viveremos com Ele. Mas Paulo, olha só como ele fala, ele diz: se já morremos. Ele não está colocando aqui, irmãos, nenhuma dúvida por usar o termo se. Se já morremos, é como se dissesse: é certo que já morremos. Este se aqui nunca é de dúvida. Nós morremos. Uma vez que confessamos, é certo que morremos com Cristo. E viveremos com Ele. É assim que Deus se revela a nós, como Deus fiel. E se revela como Deus fiel também, irmãos, para a nossa confiança ser somente nele, mesmo nos esforçando no trabalho para o nosso próprio bem neste mundo, e é bom fazer isto, é necessário, e mesmo que então nos esforçando assim, no trabalho com este propósito do nosso bem-estar físico, material,
A nossa confiança deve ser somente em Deus, porque Deus é fiel. A sua palavra, então, não pode ser menos fiel. É isto que Paulo está dizendo. Deus é fiel. Ele apresenta Deus se revelando como pessoa. Portanto, o que é fiel, fala. E o seu falar já é autenticado só pelo fato da palavra ser proferida por Ele mesmo. Ela se cumpre. A palavra não é menos fiel. O apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra, e diz no versículo 13, então, se somos infiéis, olha só, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De quando em quando, eu gosto de citar esta palavra de Paulo: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque é da sua própria natureza, é assim que Ele se revela a nós. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. É isto que Paulo está dizendo aqui. Porque, irmãos, se sofremos, não é porque Deus fracassou para conosco em cumprir as suas promessas. Se sofremos, não é porque Deus fracassou para consigo mesmo em sua fidelidade, não, mas porque nós fracassamos em nossa fidelidade para com Deus. Sofremos porque nós mesmos não importamos tanto com a nossa fidelidade a Deus. Não que as circunstâncias se transformam somente em circunstâncias benfazejas, se permanecermos fiéis a Deus, mas porque o nosso olhar, a perspectiva das situações de sofrimento se tornam diferentes aos nossos olhos, por causa da nossa fidelidade àquele que é fiel e cumpre a sua palavra. Os nossos olhos não ficam sobre as causas do que provocam o sofrimento em nossa vida, mas os nossos olhos recaem sobre a palavra que é fiel, plena de conforto, de consolação, de encorajamento, propiciando sempre aquela viva esperança que necessitamos para prosseguirmos na certeza de que a palavra de Deus se cumpre, não por causa de nós, mas porque Ele é fiel. Irmãos, se Deus se revela a nós como fiel, é porque o seu prazer é então a nossa pronta fidelidade a Ele também, a nossa pronta confiança nele. A ideia que nós temos no Antigo Testamento da fidelidade de Deus, nós podemos ver na forma de tratamento reverente que o povo estabelecia para com Deus. Sempre encontramos assim, o povo se voltando agora para Deus, mas de forma reverente. Um ou outro dos líderes do povo de Deus, percebendo a necessidade de uma aproximação maior de Deus, a reverência em seus corações, revelam sim como relacionava com Deus na certeza da fidelidade de Deus. Um exemplo que quero destacar aqui é do patriarca Jacó, mais tarde sendo um Jacó mais experiente, maduro, experimentando de fato
a realidade de Deus na sua vida, deixando de ser aquele Jacó, que era trapaceiro e enganoso, e numa conversão. Então ele ora a Deus, e na sua oração ele reconhece a fidelidade de Deus, e diz: sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a tua fidelidade, sou indigno, diz Jacó. As misericórdias, a fidelidade que tens usado para com o teu servo, e depois passa a descrever os feitos de Deus em sua vida. Moisés também, conhecido grande líder no povo de Deus, o libertador, e também o legislador do povo de Deus. Moisés estava já envelhecido. Ele morreu aos 120 anos. A Bíblia diz que os olhos dele eram os mesmos, a vista. Mas 120 anos, estava já próximo, então, vendo a morte chegar. Moisés falou com o povo, que o povo ia acabar desviando-se dos caminhos de Deus. Então ele escreveu um cântico exaltando Deus, mas exaltando Deus em sua fidelidade, exaltando a fidelidade de Deus. Ele cantou: eis a rocha, suas obras são perfeitas. Depois, Deus é fidelidade, Deus é justo, Deus é reto. No livro dos Salmos, quantas vezes o salmista também identifica a Deus por sua fidelidade, mostrando então a sua confiança, exatamente porque ele conhece a fidelidade de Deus e diz: responde-me segundo a tua fidelidade, não segundo o meu coração, os meus merecimentos. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que não está roubando, eu sou uma pessoa que isso, ou que aquilo, eu sou melhor que os outros, então responde a minha oração. Não, nada disso, não por mim mesmo. Responde-me segundo a tua fidelidade. A fidelidade, diz ele, do Senhor subsiste para sempre. Conhecemos. As pessoas no Antigo Testamento eram assim, relacionavam e serviam a Deus nesta certeza absoluta, inquestionável de ser Deus fiel. Isto fazia, irmãos, com que a disposição de servir a Deus também fosse com fidelidade. Eu vou na igreja para o culto domingo, bom, se der certo. E vai então, mas você não vai contribuir com a obra do Senhor nas missões, se der certo, se sobrar. A religião do se der certo, se sobrar, não, essa ideia não parava no povo de Deus, para que a igreja pudesse aprender que ela tem que continuar assim como o povo de Deus, nesta forma de ver o Senhor. Ele é fiel e eu quero servi-lo em fidelidade. Deus tem prazer nisso. Não é porque se falhamos na nossa fidelidade vamos perder a salvação. Não estamos dizendo isso. Nós vamos ter um grande prejuízo na vida cristã quando falhamos muito, intencionalmente, casualmente, em nossa fidelidade para com Deus. Não é Deus que está em prejuízo, mas nós mesmos. Stephen New, um escritor, ele diz assim: mediante a operação do Espírito Santo em nós, tornamo-nos dignos da confiança de Deus. Deus deve poder contar conosco no sentido de realizarmos fielmente a obra que Ele nos deu a fazer. Nós, os semelhantes,
igualmente devem poder contar conosco, em que faremos tudo para que sempre todos em nós possam confiar. Então, meus irmãos, estejamos prontos, dispostos, honestos em reagir com fidelidade ao nosso Deus, que se revela a nós como Deus fiel. Reagir com fidelidade no nosso cotidiano, no trabalho, que se comemora também neste dia. Mas sejamos prontos a reagir com fidelidade a Deus, na realização da obra que Ele confiou à sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 258, hino 258. Nós vamos honrar a Deus com as nossas ofertas. Os irmãos têm a oportunidade para fazer o recolhimento neste momento. Convido a igreja a pôr-se em pé, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo trabalho e pedir a Deus também
sobre os trabalhadores a bênção para que haja trabalho, mas também trabalho com frutos, com resultados para a motivação do próprio trabalhador. Vamos orar e depois impetrarei a bênção para encerrarmos o culto com a amém tríplice. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por estes momentos preciosos na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor reservou e ordenou um dia na semana para o exercício devocional, para o descanso, a santificação. Somos-te agradecidos porque o Senhor nos deu este entendimento, esta compreensão, apesar da dureza dos nossos corações. Mas o Senhor nos ordena parar e nos voltarmos com mais precisão, mais profundidade, simplicidade para o Senhor, para a Tua palavra, para descobrirmos sempre que a Tua palavra é fiel. E como palavra fiel nela, o Senhor se revela como o Deus fiel, inspirando a confiança do Teu povo para servir-te com alegria, devoção, dedicação. Somos-te agradecidos porque o Senhor nos libertou então do império das trevas, da condenação do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para sermos obedientes à Tua palavra que é fiel, para vivermos a fidelidade que aprendemos na Tua palavra. Somos-te agradecidos porque o Senhor nos introduziu no Teu reino para sermos súditos, onde o Rei é Cristo, que nos ama e dá a sua vida por nós. Somos-te agradecidos, porque assim somos chamados para servir-te no Teu reino. Mas também, ó Deus, agradecemos-te porque tens providenciado o trabalho para o cotidiano, para o sustento material, enquanto peregrinos neste mundo. Te agradecemos porque assim é que somos prósperos. Somos prósperos pela força do trabalho. O Senhor nos abençoa, nos sustentando. O Senhor nos abençoa sustentando através do trabalho. E te agradecemos então, ó Pai, porque do trabalho o Senhor tira os frutos para o nosso sustento. Louvamos-te porque podemos assim viver uma vida cristã plena, uma vida de temor que devemos a Ti, mas uma vida de reconhecimento de total dependência da Tua graça, das Tuas misericórdias. Então pedimos, estejas conosco. Abençoa, ó Senhor, todos os trabalhadores neste mundo, os que se esforçam e poderiam viver até mesmo sem o trabalho, mas entendem que precisam trabalhar, porque é o mandamento do Senhor. E é por isso que nós intercedemos também em favor do nosso país. Quantas pessoas querem viver do trabalho alheio? Quantas pessoas andam no pecado, querendo somente tirar proveito dos resultados daqueles que trabalham? Criam sistemas, entram em outros sistemas, criam movimentos de reivindicações para viverem sem trabalhar. Tem misericórdia do nosso país
e levanta a sociedade em nossa nação, despertando para o entendimento de que o Senhor ama e quer sustentar a todos, mas através da força do trabalho. Assim, ajuda-nos, abençoa o nosso país. E neste ano de eleição, então, que haja visão nesta perspectiva do trabalho, da honestidade, para as lideranças serem levantadas como lideranças a tornar próspera a nossa nação através do trabalho. Pedimos, fica conosco, dá-nos um dia agradável, uma semana próspera em segurança. Assim abençoa, ó Pai, todas as famílias da Tua Igreja, as famílias do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Amém.